Era para ser só uma festa. Uma daquelas comemorações modernas, cheias de vídeos, stories, luzes, efeitos visuais e pessoas registrando cada segundo para a internet. Mas em questão de minutos, uma celebração virou uma tragédia que chocou o mundo e levantou um debate enorme sobre imprudência, redes sociais e responsabilidade. No centro dessa história está Yekaterina Didenko, uma influenciadora russa que ficou conhecida justamente por compartilhar dicas sobre farmácia, produtos e saúde, algo que torna tudo ainda mais contraditório. Ela vivia em Moscou, tinha milhões de seguidores nas redes sociais e construía uma imagem de autoridade em temas ligados à saúde. Era mãe, farmacêutica formada e uma figura relativamente conhecida no ambiente digital russo. A vida dela, pelo que se via online, parecia estruturada, ativa, com rotina, família e crescimento profissional. E então, chega o dia 28 de fevereiro de 2020. Era o aniversário de 29 anos dela. Ela decide comemorar de uma forma diferente, alugando um espaço com piscina, sauna e área de lazer. Um ambiente fechado, típico de festas privadas. Amigos próximos foram convidados, algo em torno de 10 pessoas, um grupo pequeno, íntimo. Até esse ponto, nada fora do comum. Mas havia um detalhe que mudaria tudo: a ideia de criar um efeito visual. Alguém teve a proposta de usar gelo seco, o chamado dry ice, que nada mais é do que dióxido de carbono em estado sólido. Quando colocado em água, ele cria uma névoa densa, um efeito visual muito usado em festas, shows e vídeos. A intenção era simples: criar um clima cinematográfico, algo que rendesse imagens bonitas, impactantes, dignas de redes sociais. E então, cerca de 25 a 30 quilos de gelo seco foram levados para o local. Esse detalhe é crucial. O gelo seco foi jogado dentro da piscina. A névoa começou a se formar. As imagens iniciais mostram um momento que parecia divertido, curioso, diferente. Algumas pessoas entraram na piscina logo depois, tentando aproveitar o efeito, sem perceber o que estava acontecendo. E então, em questão de segundos, a situação mudou completamente. As pessoas começaram a sentir falta de ar, tontura, confusão. E depois, colapso. O gás carbônico, em alta concentração, começou a sufocar quem estava ali. Alguns tentaram sair da piscina, outros já não conseguiam mais reagir. Foi rápido, extremamente rápido. 2 pessoas morreram ainda no local. Outras foram levadas ao hospital em estado crítico, entre elas, o marido de Yekaterina, Valentin Didenko. Ele chegou a ser internado, mas não resistiu. No total, 3 pessoas morreram. Outras sofreram queimaduras químicas e intoxicação grave. E o que torna tudo ainda mais impactante é que parte disso foi registrada. Vídeos começaram a circular mostrando o momento da névoa, as pessoas entrando na água e depois o caos. E a própria Yekaterina apareceu nas redes sociais logo depois, visivelmente abalada, chorando, falando diretamente com os seguidores enquanto ainda estava no hospital. Esse detalhe gerou uma repercussão enorme. Porque ao mesmo tempo em que ela estava vivendo uma tragédia real, ela também estava documentando aquilo para milhões de pessoas. A investigação foi aberta pelas autoridades russas. O foco era entender se houve negligência, imprudência ou responsabilidade criminal. A grande questão era simples. Depois que a tragédia aconteceu, as imagens começaram a circular quase imediatamente. E isso foi um fator que ampliou o impacto de uma forma muito diferente de casos antigos. Não era apenas uma notícia sendo divulgada, eram vídeos reais gravados no momento, mostrando a névoa se formando, as pessoas entrando na piscina e depois o desespero. Isso fez com que o caso ganhasse proporções globais em questão de horas. E junto com essa exposição, veio uma necessidade coletiva de entender o que exatamente tinha acontecido ali. O elemento central de tudo era o gelo seco, o dióxido de carbono em estado sólido. Diferente do gelo comum, ele não derrete, ele sublima, ou seja, passa diretamente do estado sólido para o gasoso. Quando colocado em contato com a água, esse processo acontece de forma extremamente rápida, liberando grandes quantidades de gás carbônico. A reação em si não é uma reação química complexa, mas sim uma mudança de estado físico acelerada, que pode ser representada de forma simples como: o problema não está na reação em si, mas na quantidade e no ambiente. O dióxido de carbono é mais denso que o ar. Isso significa que ele tende a se acumular em áreas mais baixas, como uma piscina.
Em um ambiente fechado ou com pouca ventilação, ele desloca o oxigênio disponível. E quando a concentração de CO2 aumenta rapidamente, o corpo humano começa a reagir de forma imediata. Primeiro vem a sensação de falta de ar, depois tontura, confusão, perda de coordenação. E em níveis mais altos, a pessoa simplesmente perde a consciência, porque o cérebro deixa de receber oxigênio suficiente. Foi exatamente isso que aconteceu naquela noite. A quantidade de gelo seco utilizada, cerca de 25 a 30 quilos, foi suficiente para saturar o ambiente ao redor da piscina com gás carbônico em poucos segundos. E como algumas pessoas entraram na água logo após a liberação, elas ficaram literalmente na área de maior concentração do gás. Não houve tempo de reação. E esse detalhe foi amplamente discutido depois, principalmente por especialistas. Químicos, médicos e profissionais de segurança começaram a aparecer em entrevistas explicando que o gelo seco, apesar de parecer inofensivo, pode ser extremamente perigoso em grandes quantidades, especialmente em ambientes fechados. Muitos reforçaram que o uso desse material exige conhecimento técnico e controle de ventilação, algo que claramente não estava presente naquele contexto. Enquanto essas explicações surgiam, a reação na internet se intensificava. O caso se espalhou por veículos internacionais, foi noticiado em diversos países e rapidamente virou um dos assuntos mais comentados globalmente naquele período. E como costuma acontecer, a opinião pública se dividiu. De um lado, havia uma onda de empatia. Muitas pessoas enxergavam Yekaterina Didenko como alguém que havia perdido o marido e amigos em um acidente trágico, algo que saiu completamente do controle. Comentários destacavam o choque, o luto e a dificuldade de lidar com algo tão repentino. Mas, do outro lado, a reação foi muito mais crítica. Uma parte significativa do público questionava como alguém com formação em farmácia poderia não prever os riscos do uso de gelo seco daquela forma. Para essas pessoas, não era apenas um acidente, mas uma sequência de decisões imprudentes. E essa crítica ficou ainda mais intensa por causa de um fator específico: os vídeos. O fato de que tudo foi registrado e, em certa medida, pensado também como conteúdo, levou muita gente a associar o caso à cultura das redes sociais, à busca por algo visualmente impactante, diferente, chamativo. Isso gerou um debate muito maior. Não era mais apenas sobre aquela festa. Era sobre até onde as pessoas vão por conteúdo, sobre a normalização de comportamentos de risco, sobre a falta de conhecimento em relação a substâncias potencialmente perigosas. E também sobre responsabilidade individual. Pouco tempo depois, ainda em estado de choque, Yekaterina apareceu nas redes sociais. Nos vídeos, ela estava no hospital, visivelmente abalada, chorando, tentando falar sobre o que tinha acontecido. Em um dos momentos mais marcantes, ela confirma a morte do marido e diz que não sabia como iria continuar. Esse tipo de exposição gerou mais uma camada de discussão. Algumas pessoas viram aquilo como uma reação humana, alguém tentando lidar com o trauma em tempo real, buscando apoio, tentando processar o que aconteceu. Outras consideraram inadequado, argumentando que aquele tipo de situação deveria ser tratada com mais privacidade, longe das câmeras. Com o passar dos dias, ela também fez declarações mais estruturadas, expressando luto, tristeza profunda e afirmando que jamais imaginou que algo assim pudesse acontecer. Não houve uma tentativa clara de justificar o ocorrido, mas sim uma postura de choque e dor diante das consequências. Enquanto isso, autoridades russas abriram investigação para entender se houve negligência. Mas, independentemente do desfecho legal, o julgamento público já estava acontecendo. E talvez essa seja uma das características mais marcantes desse caso. Ele não ficou restrito ao que aconteceu naquela noite. Ele se transformou em um símbolo. Um símbolo dos riscos invisíveis em situações aparentemente simples. Um símbolo da velocidade com que tragédias se espalham na era digital. E, principalmente, um símbolo de como a percepção pública pode se dividir drasticamente entre empatia e julgamento. No fim, a história de Yekaterina Didenko não é apenas sobre uma festa que deu errado. É sobre uma sequência de fatores: conhecimento insuficiente, ambiente inadequado, decisões impulsivas, e um contexto moderno onde tudo é registrado, compartilhado e analisado por milhões de pessoas ao mesmo tempo. E talvez seja exatamente isso que faz esse caso continuar sendo discutido, porque ele não parece distante, ele parece possível, e isso torna tudo ainda mais inquietante.